Olá Dev! Estamos de volta aqui na nossa série de Nest e agora nesta aula a gente vai falar sobre autenticação e para isso a gente vai trabalhar aqui também com o banco de dados MongoDB. A gente veio até aqui usando o banco Postgres, usando o TypeORM como ORM, Porém, com o uso do MongoDB, a gente vai trabalhar também aqui com o Mongoose, que é um ODM, e aí é uma outra forma de vocês poderem trabalhar na manipulação dos dados que vão ser armazenados pela aplicação. A autenticação é uma parte essencial da maioria dos aplicativos. Então aqui nesta aula, usaremos como estratégia a autenticação através de JSON Web Token, o famoso JWT. E para isso usaremos a biblioteca Passport. Essa biblioteca de autenticação ela é muito popular em aplicações Node.js, bem conhecida pela comunidade e usada com sucesso em vários projetos. Basicamente, o Passport ele nos permite executar as seguintes etapas. A gente consegue autenticar um usuário verificando suas credenciais, seja isso feito através de e-mail e senha, ou, por exemplo, através de um token JWT. Ele também nos permite gerenciar o estado de autenticação, então através do token que é enviado em cada requisição, ou criando sessões, e aí para isso a gente depende do Express, para poder estar criando sessões no servidor. Também nos permite anexar informações do usuário, desse usuário que está autenticado no caso, ao objeto request. E aí com isso a gente consegue usar essa informação posteriormente na aplicação, no controller, por exemplo. Para estar criando essa aplicação aqui, o que eu fiz foi criar um novo projeto. Eu chamei esse projeto de DevSignin, criado através da CLI do Nest. Para quem ainda não pegou o passo a passo de como trabalhar com Nest, esse vídeo aqui ele vai estar fazendo parte de uma playlist aqui do canal. Então você poderá voltar lá no início, nas primeiras aulas, para ver toda a parte de configuração e como você trabalha com Nest. O que a gente vai fazer aqui agora, com o projeto já criado, é a instalação de todas as bibliotecas que a gente precisa para poder implementar essa autenticação e também usar o Mongoose. Então, para proceder com a instalação dos pacotes, eu vou abrir aqui o terminal aqui da IDE e vamos começar aqui com npm install @nest /jwt. É um pacote de integração do Nest com o JSON Web Token. A gente precisa da própria biblioteca JSON Web Token. JSON Web Token. Também vamos instalar aqui o @nest.js. Aqui faltou o JS aqui, É @nest.js/jwt. Também vamos instalar aqui o @nest.js/mongoose, que é a integração, do Mongoose com o Nest. E aí a gente precisa da biblioteca Mongoose especificamente também. Vamos instalar a biblioteca bcrypt para criação de hash de senhas aqui para gente. Também vamos instalar o Class Transformer e o Class Validator. E o Passport, que a integração dele, a gente precisa do pacote @nest.js Passport, da própria biblioteca Passport e também de Passport-JWT. Essa biblioteca Passport-JWT é a estratégia de autenticação que a gente vai trabalhar aqui. Então a gente vai trabalhar com a autenticação através de JSON Web Token. Além disso, vou instalar aqui também o UUID. E para a gente trabalhar com variáveis de ambiente, o pacote .env. Então, bastante coisa que a gente está instalando aqui. Então, vou dar um stop aqui, enquanto instala tudo isso. Beleza, então a gente já está com tudo instalado aqui. Agora, a gente precisa fazer é começar a criar a estrutura da nossa aplicação. Então, a gente vai começar criando aqui um módulo de usuário, controller e serviço, também para o módulo de usuários, e criar um módulo de autenticação
e um serviço de autenticação. Todas essas estruturas a gente já viu bastante aqui no curso, como criar. Então, para a gente estar criando essas estruturas aqui, eu vou rodar aqui, ó, nest, g de generate, módulo, users. Então, eu vou criar um módulo de usuários. Então, ele vai criar aqui, ó, dentro de src, já cria a pasta users e já cria o módulo aqui para mim. Mas a gente vai criar mais coisa aqui. Eu vou criar também aqui um controller de usuários. Então, eu vou aqui, ó, controller users, e também vou passar o -- no spec para não criar o arquivo de testes. Ok? Para o serviço é a mesma coisa, também não vou criar o arquivo de teste, e eu troco aqui de controller para service users. Ok, vou limpar a tela. Agora a gente vai criar um módulo para autenticação, um módulo auth. Ele vai criar uma pasta aqui de autenticação, né? O módulo está aqui dentro. Então, além do módulo, eu também vou criar um serviço de autenticação. Ok, tudo criado aqui. Então, a gente criou aqui, ó, arquivos que ainda estão vazios. A gente tem um módulo. À medida que a gente vai criando os recursos referentes a esse módulo, o Nest já vai incluindo para a gente automaticamente aqui, configurando. A mesma coisa aqui, ó, no módulo de autenticação, ele já importou aqui o serviço de autenticação que a gente criou na sequência. Ok, então a gente tem uma estrutura base aqui, e aí a gente precisa agora definir o banco de dados que a gente vai trabalhar. A gente já sabe que é o MongoDB, porém, de que forma a gente vai usar? Nesta série aqui, a gente já trabalhou com dados em memória usando array, a gente já trabalhou com Postgres usando TypeORM, esse Postgres a gente rodou através de Docker, e agora a gente vai trabalhar com o Atlas. O Atlas, ele é um serviço que é pago para você estar hospedando, né, e mantendo bancos de dados MongoDB, porém ele tem um plano gratuito, um plano free, que tem algumas limitações, mas que atende muito bem pequenas aplicações, e porque a gente vai fazer aqui, com certeza vai atender. Beleza? Então eu vou aqui, eu já estou aqui com o site do MongoDB aberto, então é mongodb.com, e aí quando você cai na raiz do site, vou fechar aqui, ó, você está exatamente aqui nessa página. Então aqui, ó, você pode ver aqui os preços, né, para você trabalhar com esse host aqui, né, de banco de dados MongoDB. Então você tem o preço aqui. O MongoDB Atlas é o servidor, né, é um cloud para bancos de dados que você pode estar hospedando aqui no AWS, no Azure, no Google. Então você tem aqui, ó, um plano compartilhado, um shared, que é 0 por mês, né, free. Então ele tem essas limitações aqui, né, você não precisa informar cartão de crédito para você começar a usar. Então o que a gente vai fazer é trabalhar exatamente com esse cara aqui, né, com esse plano shared. E caso você queira também instalar um cliente para você estar consultando o conteúdo do seu banco de dados, aqui em produtos, temos aqui, ó, o IDE do Compass. Então isso aqui é uma IDE para você instalar na tua máquina, e ele vai estar se conectando aos servidores MongoDB para você estar consultando, né, os registros. Então é uma opção, eu já tenho instalado aqui, é simples a instalação. Você vem aqui, ó, experimente agora mesmo, depois de entrar aqui, ó, em MongoDB Compass. Experimente agora mesmo. Ok, e ele já vai aqui selecionar teu sistema operacional, te dá a opção de download aí. Então voltando aqui no Atlas, vou aqui voltar em preços. Então a gente tem aqui, ó, o plano compartilhado, free. Então eu vou entrar nesse cara, e aí ele pergunta de que forma a gente quer se conectar. Comece agora gratuitamente. Eu vou entrar com o Google. Você pode opcionalmente fazer um cadastro, beleza? Eu acho que é mais prático já entrar com a conta do Google. Então ele vai selecionar aqui a minha conta. Vou escolher aqui. Ok.
Agora ele está pedindo para eu aceitar aqui as políticas e os termos. Vou dar um submit aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa que ele está me pedindo, vamos aumentar um pouco aqui, é para eu definir o nome de uma organização. Então isso aqui é necessário para a gente criar projetos, né? E aí já dá um nome para um primeiro projeto aqui. Então o nome da organização que ele sugeriu está aqui. Não vou mudar nada. Tudo que ele sugeriu aqui, ó, eu vou manter. E ele pergunta aqui qual a minha linguagem de preferência, né, para eu trabalhar aqui. No nosso caso, JavaScript, né? Vou dar um continue. E é aqui, ó, importante você selecionar aqui, ó, o da direita, que é free, beleza? Aqui você vai ter um custo aqui um custo maior ainda. Então aqui, ó, free, create. Só clicar aqui. Então ele está criando um cluster free. Aqui já veio selecionado o free. Já veio selecionado o Cloud Provider. E aqui qual é a região. Não precisa mudar nada disso. Então aqui está no norte da Virgínia. Na Amazon, né? No AWS. E aí basta criar o cluster. Dá um Create Cluster aqui. Esse processo ele leva um tempo para que ele faça esse deploy, né? Ou seja, para ele criar nosso ambiente. Isso vai levar um tempo. Eu vou pausar aqui, assim que concluir, a gente dá sequência. Ok, nosso cluster está criado. E então, é nessa estrutura de cluster que a gente cria nossos bancos de dados. Agora, o nosso próximo passo aqui é vir aqui no lado esquerdo, nesse menu. A gente tem aqui, ó, Database Access. Vamos acessar aqui. E aqui a gente tem o botão, ó, Add New Database User. Então é aqui que a gente vai criar o nosso banco de dados. Vamos aqui. Aqui a gente pode manter essa opção Password selecionada. E para isso a gente define aqui, ó, o nome do usuário e aqui uma senha. Esse usuário e senha serão as credenciais para poder a gente configurar na aplicação, para que a aplicação consiga se conectar ao banco de dados aqui do Atlas. Então, ele até sugere aqui para a gente autogerar uma senha segura, né? Sugiro até que use essa opção. Primeiro a gente define um nome de usuário. Eu vou colocar o nome do usuário como admin. E aqui, ó, vou clicar em Auto-Generate Security Password. Se a gente pedir para exibir, ó, olha como a senha é gerada automaticamente por ele. Vou esconder. E aí agora eu posso copiar essa senha e a gente precisa guardar essas credenciais em algum lugar. Vou voltar na aplicação. Vou aqui na raiz aqui, ó, e vou criar aqui, ó, um novo arquivo. Vou chamar de .env. Vai ser nosso arquivo de variáveis de ambiente. Ok? E aí aqui eu vou colocar Mongo user igual a admin, foi o que eu defini. E vou colocar Mongo pass igual a, eu vou colar. Vou salvar aqui para eu poder já garantir aqui, né, e não ter problemas de perder aqui as configurações de usuário e senha. Depois disso, a gente não precisa mudar mais nada aqui. Como isso aqui é um banco de dados que eu estou usando simplesmente para criar essa videoaula aqui no meu caso, eu vou definir como um usuário temporário, ok? Vou selecionar aqui, ó, e ele me dá as opções aqui, de 6 horas, um dia e uma semana. Vou colocar aqui 6 horas. E aí, se você não selecionou isso aqui, se não precisa usar isso, basta clicar em Add User aqui embaixo. Então tá aí, né, ele está fazendo a criação, o deploy dessas alterações, está configurando, né, o MongoDB. A gente precisa aguardar isso aí. Bom, já concluiu aqui o deploy da criação do banco de dados. Então o banco de dados está criado. Agora a gente precisa conceder permissão para que endereços IP públicos possam acessar esse banco de dados. Por isso que a gente tem essa aba aqui, ó, essa opção
Network Access. Então, acessando aqui, ó, então a gente tem aqui, ó, uma lista de endereço IP para poder ter acesso, né? Então a gente precisa adicionar aqui o nosso IP ou uma configuração que permita qualquer IP para acessar esse banco de dados. Ao entrar nessa opção aqui para adicionar um IP, qual é a questão aqui? Se você na sua internet possui um IP que é fixo, você sabe qual é o teu IP público, né, que o teu provedor te entrega, e esse IP não muda nunca, você pode incluí-lo aqui. O que eu vou considerar? Vou considerar que você possui uma internet compartilhada, onde o seu IP não é dedicado, né? Você então recebe um IP público do seu provedor, mas esse IP ele pode estar mudando de tempo em tempo. Para esse caso, a gente vem aqui, ó, nesse botão aqui, ó, permitir acesso de qualquer um. E aí ele vai colocar essa combinação aqui de endereços, tudo como 0. Com essa configuração, ele vai permitir acesso de qualquer endereço público, né? Qualquer endereço IP público vai conseguir se conectar a esse banco de dados. Da mesma forma aqui, ó, você pode dizer que isso é temporário. Como essa configuração, no meu caso aqui, é apenas para essa videoaula, eu vou também selecionar aqui e vou deixar 6 horas também. Vou aqui em Confirme. Mais uma vez ele vai aqui processar, né? Fazer o deploy dessas alterações aqui. Tá aqui fazendo. Vou aguardar aqui. Beleza. Então ele já está aqui, ó, com a configuração dos IPs que tem permissão para acessar. Bom, o próximo passo agora é a gente vir aqui na aba Databases, aqui, ó, primeira opção aqui, ó. E com isso agora a gente vem aqui, ó, aqui no cluster, nessa opção Connect. Aqui a gente vai ter acesso à configuração que a gente precisa fazer na aplicação. Então, de que forma eu vou me conectar com esse cluster que a gente acabou de criar? Eu vou me conectar com o MongoDB Shell, vou me conectar de uma aplicação ou usando o MongoDB Compass, que é aquela IDE, né, aquele software que foi indicado mais no início para você instalar aí como interface gráfica do usuário, né? No nosso caso é aqui, ó, vou me conectar com a minha aplicação. Então eu vou aqui nessa opção e aí tem aqui, ó, você pode escolher qual a linguagem que você vai trabalhar, beleza? No nosso caso é Node.js. Aqui vem a versão e aí vem aqui o driver, né, a URL de conexão para a gente poder conseguir acessar esse servidor e esse banco de dados. Perceba que a senha está como uma variável aqui, né? Então isso aqui a gente substitui por aquela senha que a gente copiou e salvou ali no .env. O nome do usuário já está aqui, admin. Depois do arroba aqui, ó, é o nome do servidor. Então esse cluster.0, tal, aqui é o servidor. E aqui vem My First Database, é o nome do banco de dados. E alguns parâmetros aqui que são passados para essa URL. Então a gente precisa copiar, tem aqui já o botão para fazer essa cópia. Copiou. Da mesma forma eu venho aqui, ó, no .env, vou criar aqui, ó, mongo URI igual e vou colar aqui. Sendo que onde está aqui, ó, esse password entre menor e maior, eu preciso copiar aqui, ó, o conteúdo da senha e substituir aqui. Tem que cuidar para copiar certinho. Isso aqui eu já posso fechar, que eu já copiei aqui o que a gente precisa. E agora, basta a gente começar a codar a aplicação. Porém, antes, eu vou fazer um teste dessa URL usando o Compass. Então, eu estou aqui com o Compass aberto. Então, quando você abre o Compass, ele vai abrir com uma tela aqui para você fechar, de boas-vindas, né? Primeiro acesso. E depois você cai nessa tela aqui e ele pergunta se você quer criar aqui, ó, uma nova conexão. E aí dá aqui um exemplo da URL para você copiar e colar aqui, né? Então, basta pegar aquela URL, aquela URI que a gente configurou ali no .env, colar aqui e clicar em Connect.
para ver se funciona. Vamos aqui então na aplicação, eu vou pegar tudo que está aqui ó, nessa URI, copiar, vou colar aqui no MongoDB Compass e vou dar um connect. Ok, então ele conectou, estou aqui já dentro do servidor, né, do nosso cluster aqui, ou seja, nossas credenciais estão funcionais, basta agora a gente começar a codar de fato. Vou voltar aqui na aplicação, vamos agora refinar aqui a configuração que a gente precisa aqui, né? Além do Mongo URI, essas outras a gente nem vai precisar, né? A gente vai usar essa aqui, porque aqui eu já tenho o nome do usuário e já tenho a senha, que seriam essas duas aqui, mas vou manter aqui. Que outras variáveis de ambiente eu vou criar aqui para a gente usar na aplicação? Eu vou criar o JWT underline secret. Essa variável a gente precisa aqui definir uma secret que vai ser usada para verificação se o token é válido para esta aplicação. Então, quando a gente cria um JWT token, a forma que ele tem de verificar se um token é válido ou não, com relação à permissão de acesso, né, é através dessa secret, que é como se fosse uma senha, né, que ele usa para criar o token e depois usa para verificar, né, fazer o decode. Então você pode colocar sequência de caracteres aí da forma que quiser. Vou criar aqui também um encrypt underline JWT underline secret. É melhor que não sejam iguais, então eu vou colocar outra sequência qualquer aqui. E por fim, JWT underline expiration. E eu vou colocar como um D, ou seja, um dia. Então, o token que a gente for criar, qualquer token que for criado em nossa aplicação, ele vai usar essa secret e ele vai ter como prazo de expiração, né, de validade, um dia, 24 horas. Ok, então, para a gente conseguir usar essas variáveis de ambiente na aplicação, a gente precisa importar aqui a biblioteca .env que a gente instalou, né? A gente já instalou, mas a gente ainda não configurou em nossa aplicação. Isso a gente faz no arquivo principal aqui, ó, main.ts. Basta eu vir aqui antes de tudo e importar aqui, ó, o .env diretamente. Detalhe, não é só .env, é .env/config, ok? Dessa forma, .env/config. A próxima configuração que eu quero fazer aqui é a gente já disponibilizar o módulo do Mongoose na aplicação. Também já instalamos o Mongoose. Se a gente for olhar aqui, os pacotes que a gente instalou o Mongoose e a integração dele com Nest. Nesse pacote de integração, a gente tem um módulo do Mongoose disponível na aplicação. Então, esse módulo que eu quero importar aqui para poder já estar disponível para a gente usar aqui e trabalhar com Mongoose. Isso a gente vai fazer no app módulo, que é o arquivo principal de módulos da aplicação, né? Então, a partir dele, a gente carrega vários outros. Então, eu já tenho aqui os dois que nós criamos lá no início da aula. Criamos o módulo de usuários, criamos o módulo de autenticação. Ainda sem nada, mas já estão criados. E eu vou aqui chamar o Mongoose Module. Então tá ele aqui, ó, Mongoose Module. A importação está feita. E para esse módulo a gente precisa passar aquela URI como parâmetro. E para isso a gente usa o método forRoot, né, que ele recebe aqui uma URL, que é uma string. Então eu posso informá-la usando o process.env, porque essa URL a gente configurou através de uma variável de ambiente. Então aqui eu vou usar o mongo underline URI. Foi a variável que a gente definiu aqui. Mongo underline URI.
Então aqui o nosso módulo do Mongoose vai se conectar ao nosso servidor do Mongo, que é o Atlas, através da URI. Beleza, então em termos de configuração, a gente já está pronto aqui para que o Mongo funcione na nossa aplicação. Para a gente ver se esses módulos aqui não vão gerar nenhum erro na aplicação, o que a gente pode fazer é um primeiro start aqui, né? Então eu vou aqui limpar a tela, vou até colocar aqui, ó, como server, o nome dessa aba, e aqui eu vou rodar um npm start dev. Opa, npm run, faltou o run aqui. npm run start dev, para a gente poder ver se vai subir normalmente a aplicação ou se vai gerar algum erro aqui. Então aqui, ó, ele já leu o nosso módulo do Mongoose, não gerou nenhum erro, ou seja, conseguiu se conectar com o nosso servidor que está lá rodando no mongodb.com, né, no Atlas.